Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo, repetindo os mesmos padrões dia após dia, quase sem perceber? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num plano prático de 7 dias, baseado em ciência, para quebrar o hábito de ser a mesma pessoa e literalmente construir um novo futuro. Vamos nessa? Olha só esse número. É impressionante. Pensa comigo. Quando a gente chega nos 35 anos, 95% de quem nós somos já é um conjunto de programas que rodam no subconsciente. O que isso quer dizer? Que na maioria do tempo a gente está vivendo no piloto automático, sabe? Guiado por hábitos e reações emocionais que a gente nem para pensar. E é aí que entra o que a gente chama de estado de ser. É um ciclo que se retroalimenta. Nossos pensamentos geram certos sentimentos. E esses sentimentos, por sua vez, acabam gerando mais pensamentos iguais aos que os criaram. A gente fica preso numa identidade memorizada. E o corpo, literalmente, fica viciado em sentir sempre as mesmas emoções, seja culpa, raiva, tristeza. E essa imagem aqui mostra o tamanho do nosso desafio. A nossa mente consciente, que é a nossa lógica, nossa força de vontade, representa só 5% do todo. Ela está tentando mudar os outros 95%, que é o subconsciente, o chefão que comanda os nossos hábitos automáticos. É quase uma luta de Davi contra Golias, né? Mas a boa notícia é que a ciência mostra que essa mudança é totalmente possível. A nossa mente tem sim o poder de remodelar o cérebro e o corpo. Vamos entender agora como que um simples pensamento pode se transformar em realidade. E aqui está o pulo do gato. A gente pode fazer nossos pensamentos serem tão reais, mas tão reais, que o cérebro se modifica como se aquilo já tivesse acontecido de verdade. O nome disso é ensaio mental. E essa é a nossa principal ferramenta para literalmente refazer as conexões dentro da nossa cabeça. E esse experimento com os pianistas é um exemplo perfeito disso. Olha que incrível. Um grupo praticou exercícios de piano fisicamente, todo dia, e o cérebro deles mudou, claro. Mas um segundo grupo só imaginou que estava praticando. Eles não tocaram em uma tecla sequer. E o resultado? O cérebro deles mudou de forma quase idêntica ao do primeiro grupo. É a prova de que só o pensamento já pode se tornar a experiência. A conclusão que a gente tira disso é muito poderosa. Os nossos pensamentos podem preparar o nosso cérebro e o nosso corpo para um futuro novo, antes mesmo que a experiência aconteça de fato. A gente não precisa esperar o mundo lá fora mudar. A mudança pode e deve começar aqui dentro. Beleza. Agora que a gente já entendeu a base científica por trás disso tudo, vamos para a parte prática. O plano de ação de 7 dias para a gente finalmente quebrar os velhos hábitos e construir uma nova versão de nós mesmos. O processo todo se divide em 3 fases bem simples. Primeiro, a consciência. É sobre identificar aquela emoção que a gente não quer mais e os pensamentos que vêm com ela. Segundo, a interrupção. É ativamente parar esse programa automático. E terceiro, a criação, que é ensaiar mentalmente e emocionalmente essa nova pessoa que a gente quer ser. É um processo de desaprender para depois reaprender. Então, o primeiro passo de todos é virar um observador. Começar a se fazer perguntas, sabe? Para ter clareza sobre qual é essa versão antiga que a gente quer deixar para trás. O objetivo aqui é bem simples, só identificar qual é o estado emocional específico que precisa ser transformado. É só observar, sem criticar, sem julgar. A segunda fase é pura ação, é a interrupção. No exato momento em que um pensamento ou um sentimento antigo que a gente não quer mais aparece, a ordem é dizer mude. Pode ser em voz alta se precisar. Esse comando simples interrompe o programa que está rodando no subconsciente e devolve o controle para a mente consciente. É um ato de retomada de poder. E aí vem a terceira fase, a da criação. Essa metáfora do jardim é perfeita. Criar uma nova personalidade é exatamente como cuidar de um jardim. Primeiro, a gente tem que arrancar as ervas daninhas, que são os velhos padrões. Depois, a gente precisa cultivar conscientemente as sementes novas, de quem a gente quer se tornar, até que essa nova identidade floresça e se torne natural. Bom, mas é claro que tem um desafio no meio do caminho, né? A gente precisa falar sobre o maior obstáculo de todos, a resistência do nosso próprio corpo. É bem aqui que muita gente acaba desistindo. Fica a pergunta, se mudar é tão possível, por que na prática parece tão, mas tão difícil? Essa é a questão que todo mundo se faz. E a resposta, olha só, está na nossa biologia. A verdade é que o nosso corpo fica quimicamente viciado nas emoções que ele está acostumado a sentir. Então, quando a gente para de alimentar ele com essas emoções, ele entra numa espécie de crise de abstinência. Ele acha que tem alguma coisa muito errada e começa a mandar sinais de alerta para o cérebro, exigindo a volta daquele estado químico familiar.
E é aí que surge aquela vozinha interna, a dúvida, a vontade de desistir. É como se o corpo mandasse uma mensagem bem clara para o cérebro dizendo: "Ei, volta para a zona de conforto, para a química que eu já conheço, para com essa história de mudar." Reconhecer essa resistência não como uma falha pessoal, mas como uma parte previsível do processo, já é meio caminho andado para superar isso. Então, uma vez que a gente entende essa resistência e aprende a lidar com ela, o foco muda para o nosso grande objetivo: sair do campo do pensar e entrar no campo do ser, incorporar de verdade uma nova personalidade. E como fica a semana na prática? Vamos lá. Nos dias 1 e 2, o foco é total na consciência. Observar e identificar sem julgamento. Do dia 3 ao 5, a gente pratica a interrupção. É treinar o comando mude. E nos dias 6 e 7, o foco é na criação. É dedicar tempo para ensaiar mentalmente e, o mais importante, sentir as emoções dessa nova pessoa. O objetivo final é que essa nova personalidade vire o seu novo normal, o seu novo programa automático. Essa imagem aqui resume a jornada toda de um jeito perfeito. É um processo biológico mesmo. A gente tá, de um lado, podando as velhas conexões neurais do nosso passado familiar e, do outro, fazendo brotar novas conexões para criar um novo futuro. É desaprender para reaprender. É desprogramar para reprogramar. No final, o grande lance é esse: ensinar ao corpo, através da emoção, qual vai ser o sentimento do futuro. A mudança de verdade não acontece só no pensamento. Ela acontece quando a gente começa a sentir e a ser essa nova pessoa no nível emocional. E para fechar, fica essa pergunta que é também um convite para reflexão. Quem essa nova pessoa vai ser quando abrir os olhos?